A Estátua da Liberdade, símbolo de esperança, refúgio de sonhos, um farol que, por mais de um século, iluminou o caminho de milhões que buscavam uma nova vida. Mas você já parou para pensar como essa gigantesca obra de arte e engenharia realmente nasceu? Quem teve a visão de criá-la? E como ela, sendo construída do outro lado do Atlântico, chegou a Nova York para se tornar o ícone mais reconhecido do mundo? Hoje, vamos contar a história da Estátua da Liberdade, desde a sua concepção como presente diplomático da França aos Estados Unidos, até os desafios monumentais da construção, do transporte e da montagem, revelando o que ela simboliza para diferentes gerações. Por que uma estátua se tornou o símbolo universal da liberdade? Qual era o contexto histórico em que surgiu? E como um monumento tão complexo conseguiu ser realizado em uma época sem a tecnologia moderna de que dispomos hoje? Antes de começar essa viagem pelo tempo, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum dos próximos vídeos que revelam as histórias fascinantes por trás dos maiores ícones do mundo. Agora, embarque conosco nesta narrativa que atravessa séculos, oceanos e sonhos, e descubra a incrível jornada da Dama de Cobre, a Estátua da Liberdade. O ano era 1865. Nos Estados Unidos, a Guerra Civil havia acabado de chegar ao fim. O país, ainda abalado pelo conflito interno, tentava reconstruir não apenas suas cidades e sua economia, mas também sua identidade como nação. A escravidão havia sido abolida, e a liberdade, em sua dimensão política e social, ganhava um novo significado. Enquanto isso, na França, o jurista e abolicionista Édouard René de La Boulaye observava os acontecimentos americanos com grande interesse. Admirador da democracia e das instituições americanas, ele acreditava que os Estados Unidos representavam uma experiência única, a possibilidade de construir uma nação livre e igualitária, mesmo em meio a tantas adversidades. La Boulaye começou a refletir sobre como celebrar essa liberdade e estreitar os laços entre França e Estados Unidos. Ele concebeu a ideia de um presente monumental, uma estátua que representasse a liberdade, a amizade e os valores universais que uniam os dois países. Mais do que um gesto diplomático, seria um símbolo visível daquilo que a humanidade podia alcançar quando guiada por princípios de justiça e igualdade. A ideia chegou às mãos de Frédéric Auguste Bartholdi, um jovem escultor francês apaixonado por obras grandiosas e expressivas. Bartholdi imaginou a estátua como uma mulher erguendo uma tocha para iluminar o mundo, um gesto simbólico que representaria a luz da liberdade. Mas transformar essa visão em realidade seria um desafio monumental. A França, naquela época, vivia tempos de instabilidade política. O Império de Napoleão III havia caído recentemente, e o país enfrentava debates sobre identidade, governo e sociedade. Lançar um projeto desse porte era arriscado. Havia dúvidas sobre o custo, sobre a viabilidade técnica e até sobre o simbolismo de uma estátua dedicada à liberdade, que poderia ser interpretado como um comentário político audacioso. Somente com a consolidação da Terceira República Francesa, em 1870, Bartholdi pôde retomar o projeto. Ele viajou aos Estados Unidos, estudou diferentes cidades e finalmente escolheu a Ilha Bedloe, na entrada do porto de Nova York, como o local ideal. Ali, milhões de imigrantes chegariam a cada ano, atravessando o oceano em busca de um futuro melhor. E ali, a estátua poderia se tornar um farol de boas-vindas e de inspiração. Antes de se decidir pelo formato final, Bartholdi estudou cuidadosamente a história da escultura e das figuras alegóricas. Inspirou-se em representações clássicas da liberdade e da justiça,
especialmente de figuras femininas, como a deusa romana Libertas. Ele queria que a estátua transmitisse dignidade, serenidade e força, de forma que, mesmo à distância, pudesse causar impacto e emoção. Cada linha, cada dobra da túnica e cada gesto da mão foram concebidos para criar uma sensação de movimento e presença viva, apesar de ser feita de metal. Além do simbolismo, Bartholdi pensou no aspecto prático. A estátua precisava resistir às intempéries e ao vento da Baía de Nova York, e ainda ser suficientemente imponente para ser vista de longe, por todos que se aproximassem do porto. Ele começou a desenhar maquetes em escala reduzida, testando proporções, equilíbrio e ângulos de visão. Essas maquetes ajudaram não apenas a convencer financiadores e políticos, mas também a refinar cada detalhe arquitetônico e artístico, transformando a visão abstrata de liberdade em uma forma concreta, que em poucos anos se tornaria mundialmente reconhecida. Bartholdi então começou a planejar o projeto em grande escala, pronto para transformá-lo em realidade. Uma obra que cruzaria continentes e se tornaria símbolo eterno da esperança e da liberdade. O projeto recebeu o nome de A Liberdade Iluminando o Mundo. A estátua seria um presente do povo francês, enquanto os americanos ficariam responsáveis pelo pedestal que sustentaria a obra. Essa divisão de responsabilidades logo se mostrou complexa. Embora o projeto francês avançasse, nos Estados Unidos, o financiamento do pedestal se tornou um verdadeiro desafio. Para transformar o sonho em realidade, Bartholdi contou com a colaboração de alguns dos maiores especialistas de sua época. Entre eles, Gustave Eiffel, engenheiro renomado, que mais tarde projetaria a famosa Torre Eiffel. Eiffel concebeu a estrutura interna da estátua, um esqueleto de ferro capaz de sustentar o peso do cobre que formaria a superfície externa. Ele desenvolveu um sistema inovador de suportes móveis e flexíveis que permitia que a estátua se expandisse e se contraísse com o calor e o vento, evitando danos à delicada camada de cobre. A construção começou em 1875, em um grande galpão em Paris. As primeiras peças concluídas foram a cabeça e o braço com a tocha, elementos que poderiam ser exibidos separadamente em feiras e exposições, servindo tanto para angariar fundos quanto para promover o projeto junto ao público. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a campanha para financiar o pedestal enfrentava dificuldades. A população estava dividida sobre a prioridade do projeto, e o dinheiro arrecadado era insuficiente. Foi então que o editor Joseph Pulitzer, do jornal The World, lançou uma estratégia inovadora. Prometeu publicar o nome de cada pessoa que contribuísse, independentemente do valor. Esta iniciativa gerou uma onda de doações pequenas, vindas de trabalhadores comuns, imigrantes e crianças, e acabou garantindo recursos suficientes para finalizar o pedestal. Em 1884, a estátua foi concluída em Paris. Com 46 metros de altura e mais de 200 toneladas, ela dominava o horizonte da cidade. Mas ainda faltava atravessar o oceano. A estátua foi desmontada em 350 peças e acondicionada em 214 caixotes. O transporte foi uma operação gigantesca. O navio Isère enfrentou tempestades e ondas enormes, enquanto os operários e engenheiros franceses e americanos supervisionavam cada detalhe da embarcação. Quando finalmente chegou ao porto de Nova York em 1885, a recepção foi memorável. Multidões se reuniram nas docas para ver o monumento que logo se tornaria um ícone global. Nos meses seguintes, a reconstrução da estátua sobre o pedestal exigiu precisão e paciência. Cada peça teve que ser montada com cuidado, alinhada perfeitamente para garantir estabilidade e resistência. Durante 4 meses,
Equipes de trabalhadores americanos e engenheiros franceses trabalharam lado a lado, combinando técnica, esforço físico e engenhosidade. A Estátua da Liberdade não é apenas monumental pelo tamanho, mas também carregada de simbolismo em cada detalhe. Sua coroa possui 7 raios, representando os 7 mares e continentes, lembrando que a liberdade é um ideal universal. A coroa ainda possui 25 janelas, que remetem à luz e à visão de um mundo aberto. A mão direita segura a famosa tocha, símbolo da iluminação e da esperança, enquanto a mão esquerda segura uma tábua inscrita com a data da Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776, em algarismos romanos, lembrando o nascimento de uma nação livre. Até mesmo os pés carregam significado. Estão calçados em correntes quebradas, representando a liberdade conquistada contra a opressão. Uma vitória sobre todas as formas de escravidão e tirania. Quanto à cor, originalmente a estátua era de um tom marrom avermelhado, refletindo o cobre puro. Com o tempo, devido à oxidação, adquiriu o tom verde esmeralda que a tornou ainda mais icônica, servindo de contraste com o céu e o mar da Baía de Nova York e destacando sua presença imponente para todos que chegavam de barco. Finalmente, em 28 de outubro de 1886, diante de milhares de espectadores, o presidente Grover Cleveland inaugurou oficialmente a Estátua da Liberdade. Navios apitaram, sinos tocaram e a multidão aplaudiu o novo símbolo da liberdade. Ela havia deixado de ser apenas uma obra de arte ou um presente diplomático. Havia se tornado um símbolo da esperança e da perseverança humana, com cada detalhe carregando uma mensagem profunda de liberdade, visão e justiça. Nos anos que se seguiram, a Estátua da Liberdade passou a representar mais do que a amizade entre dois países. Para milhões de imigrantes que chegavam aos Estados Unidos, ela era o primeiro vislumbre de um novo mundo. A tocha erguida simbolizava o fim de uma longa travessia, a promessa de liberdade e oportunidades e a esperança de um futuro melhor. Ao longo do tempo, a estátua enfrentou os efeitos do clima, do vento, da chuva e da poluição. O cobre oxidou, adquirindo o tom verde que conhecemos hoje. Mas, mesmo marcada pelos elementos, permaneceu firme, lembrando a todos que a liberdade não é apenas uma ideia abstrata, mas algo que precisa ser preservado e protegido. Em 1924, a Estátua da Liberdade foi declarada Monumento Nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se um poderoso símbolo de resistência e esperança, inspirando soldados e civis a lutar pelos valores que ela representava. Em 1986, no seu centenário, passou por uma restauração completa, envolvendo engenheiros franceses e americanos. O projeto reafirmou a colaboração internacional e renovou o esplendor da obra para novas gerações. Hoje, mais de 4 milhões de visitantes a cada ano atravessam o porto de Nova York para contemplar a Estátua da Liberdade de perto. Ela permanece como um ponto de encontro entre passado e futuro, lembrando a todos que a liberdade é um direito universal, que deve ser defendido, celebrado e compartilhado. Bartholdi, o escultor visionário, afirmou que desejava criar um monumento à humanidade. Mais de um século depois, sua obra continua cumprindo esse propósito. Em tempos de crise, guerra e transformação, a Dama da Liberdade permanece erguida, firme, silenciosa, eterna. Com a tocha levantada, ela não apenas ilumina o porto de Nova York, mas também os corações de quem sonha com um horizonte melhor. Ela nos lembra que a liberdade exige coragem, esforço e solidariedade, mas que é capaz de atravessar gerações e fronteiras, unindo pessoas em torno de valores universais. Além disso, em 1984,
a Estátua da Liberdade foi oficialmente reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, consolidando seu status de símbolo universal de liberdade e paz. Esse reconhecimento internacional não apenas celebra seu valor histórico, artístico e cultural, mas também assegura sua preservação para as futuras gerações. Tornou-se, assim, um patrimônio que transcende fronteiras, lembrando o mundo inteiro da importância de proteger monumentos que carregam a memória e os ideais da humanidade. Assim termina nossa jornada pela história da Estátua da Liberdade. Um presente que nasceu de ideais, resistiu às adversidades e continua a inspirar o mundo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para continuar explorando conosco os grandes marcos da história.